Olá, sétimo ano, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou passar para vocês o percurso 9, que ela começa na página 80, tá? E esse percurso fala sobre industrialização brasileira. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é um pouco da história da indústria que chegou aqui no Brasil. Até o início do século XX, o Brasil ele não era um país industrializado. Tá? E em 1889, para vocês terem uma ideia, a cada 1.000 brasileiros, 4 só trabalhavam na indústria. Então, era um setor bem mais antigo, né? Como, por exemplo, de tecido, calçados e alimentos que eles trabalhavam. Foi a partir de 1930 que a industrialização no Brasil ela começou a se intensificar. E aí, a gente pode definir essa afirmativa por como que o Brasil teve uma industrialização tardia. Por quê? Se comparado aos países lá da Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, a gente demorou muito a ser industrializado. Para ter uma noção, no século XVIII a Inglaterra começou a industrialização e a gente em 1930. Então a gente teve uma industrialização tardia por conta disso. E aí, quando a industrialização chegou no nosso país, ela cresceu muito rápido. De 1900 em 1910, 20, 30, se vocês olharem, só teve uma elevação. Então cresceu bastante. Em 1970 a gente teve um ápice assim, em 80, onde a industrialização ela ficou completamente mais elevada. E aí a gente teve, professor, e como a industrialização, onde a industrialização ficou no nosso país? Então eu vou falar justamente sobre esse assunto, a concentração e a desconcentração industrial no Brasil. A concentração que eu quero que vocês saibam na primeira parte. Por quê? Quando as indústrias chegaram no território brasileiro, elas se instalaram em uma única região. Principalmente, a maior parte ficou na região sudeste, especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então as indústrias, toda a indústria que vinha aqui no Brasil, elas iam para a região sudeste. Então por isso ficou chamado de concentração industrial. E aí, para vocês terem noção, tiveram municípios de São Paulo que cresceu tanto a industrialização que surgiu o ABCD paulista, né? Que o A quer dizer de Santo André, o B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano do Sul e o D de Diadema. Então, para vocês verem o quanto a industrialização ela ficou concentrada em São Paulo, no Rio de Janeiro. Beleza? E aí, surgiram também a rodovia Anchieta, que ela acabou ligando esses municípios. Aonde? Para o Porto de Santos, que dali, o que era produzido aqui em São Paulo, né, na região sudeste, ela ia para o Porto de Santos e dali espalhava para o mundo inteiro. A partir de 50, começou a ter uma implantação de indústrias ao longo, né, desses 4 principais eixos paulistas. E aí começaram a surgir as indústrias. As rodovias. E uma delas é a Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo. E aí surgiram as outras também. A Presidente Caetano Castelo Branco, a Anchietas, a Bandeirantes. E assim, né, essas indústrias ajudaram muito na ligação de um estado a outro. A instalação dessas indústrias acabaram virando eixos rodoviários e foi o que ajudou a chamada desconcentração, que é o ponto que eu vou falar mais à frente para vocês. E isso foi o que? As indústrias começaram a se instalar em outros estados do Brasil. Não ficou só especificamente no Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Professor, então quer dizer que São Paulo e Rio de Janeiro a industrialização ela acabou ficando fraca? Não. Continuou sendo muito forte. Só que os outros estados começaram a receber essas indústrias. E aí é justamente esse assunto, a desconcentração industrial aqui. Apesar de relativa desconcentração industrial em curso, a região sudeste, sobretudo o estado de São Paulo e as suas regiões metropolitanas, né, juntamente com o Rio de Janeiro, é o principal ponto ainda das indústrias no território brasileiro. Porém, né, a gente sabe que outras regiões começaram a receber essas indústrias. Por quê? Quais foram os motivos que fizeram isso? Primeiro, a política industrial do governo militar. Durante o governo militar, né, começou a ter diversas políticas de industrialização e planos econômicos, né, nesse desenvolvimento dirigido nessa descentralização industrial. Ou seja, vamos espalhar para outras regiões. Por exemplo, tinha exploração de minérios em outros estados. E aí, essa política industrial do governo militar ajudou também, né, ir para outros estados
industrialização, as indústrias, a elevação do custo de produção, né? Produzir aqui na região sudeste se tornou muito caro e as indústrias começaram a ver que nos estados poderiam ser mais baratos. Por quê? O salário aqui na região sudeste é maior, né? E outra, aqui também tinha muito trânsito, porque a urbanização cresceu muito rápido e isso acabou assim fazendo que os outros estados recebessem as indústrias sem ser aqui na região sudeste, né? Aqui, ó, as empresas industriais. Para vocês repararem, aqui, ó, o quanto a região sudeste continua sendo importante, mas a gente viu que ela se espalhou e isso ficou conhecido como desconcentração industrial. Temos também um terceiro motivo, que foi a guerra fiscal. A guerra fiscal, né, principalmente em 1990, ela ocorreu porque os outros estados começaram a dar vantagem para as indústrias se instalarem lá, como incentivo fiscal, ou seja, eles não pagariam tanto imposto como se fosse na região sudeste, que era bem mais alto, disponibilizavam terrenos, tinha casos, né? Os salários eram até mais baixos, então as indústrias começaram a ver essa atração e ir para os outros estados, beleza? E isso ajudou muito a desconcentração industrial. Outro ponto importante que eu vou falar para vocês também é a indústria, inovação tecnológica e transformação do território. Tá? Durante o século XIX e também no século XX, alguns fatores diferenciavam os países do mundo em desenvolvidos, subdesenvolvidos e o desenvolvimento. Por quê? Né? Era o nível de industrialização que cada país ele alcançava. Quanto mais técnica tinha o país, melhor era a sua desenvoltura. Por exemplo, em 1970 começaram a surgir o termo de terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial, ela também é conhecida como Revolução Técnico-Científica Internacional, ou seja, é uma intensa aplicação de conhecimentos científicos na produção. E aí teve um desenvolvimento tecnológico. O que seria esse desenvolvimento tecnológico? Começou a ter a informática, né? As redes de computadores, as telecomunicações, até os satélites artificiais eles entravam, os robôs começaram a ser utilizados na produção, e então, gente, começou a ter um maior destaque. Os países que tinham isso aí, né, eles acabavam se destacando muito mais na sua produção industrial. E aqui no Brasil, como é que era essa economia de conhecimento? Ali a gente falou dos países ricos. Então, quanto mais tivesse aquele nível tecnológico, melhor, né? E aqui no Brasil, essa atividade, né, ela é considerada o motor de desenvolvimento econômico, né, do mundo inteiro, durante os séculos que a gente pode falar do meio, que a gente pode dizer, aqui ainda não fala do Brasil não, a gente fala sobre essa economia do conhecimento. O que seria essa economia do conhecimento? Saber fazer se tornou uma valiosa mercadoria e passou a ser produzida e comercializada numa escala do mundo inteiro. Então acabava beneficiando os países e as instituições. Por exemplo, em 1950 tinha uma região lá dos Estados Unidos chamada Vale do Silício. Eles investiam tanto que as universidades eram centros que pesquisavam cada vez mais, né, os meios de transformação, e dali surgia a tecnologia mais avançada, principalmente no setor de eletrônica, informática e comunicação, tá? E por isso que os Estados Unidos acaba sendo um dos maiores nesse meio industrial, né? A tecnologia também é muito forte. Várias empresas de tecnologia começaram a dinamizar e começou a ter uma nova reorganização no seu território. Agora, voltando, agora sim que eu vou falar com vocês sobre o Brasil. O Brasil e a economia do conhecimento, né? Essa inserção desse conhecimento no Brasil ainda não é muito forte. A gente considera como modesta comparado a esses meios que eu acabei de falar, desses países científicos aí, que é bem mais elevado no meio da tecnologia. No país, as pesquisas elas são realizadas por universidade e instituições do governo, beleza? Só que em uma menor proporção. As empresas do setor privado, diferentemente dos Estados Unidos, onde a maior quantidade de pesquisadores trabalha nas empresas privadas. Então o setor privado também investe aqui. Aqui no Brasil, os pesquisadores das instituições governamentais enfrentam diversos problemas. Entre eles o quê?
escassez de recursos financeiros, ou seja, a gente não tem tantos recursos em investimento, ineficiência dos órgãos públicos para poder autorizar uma aquisição de novos produtos, materiais, ou até mesmo as substâncias necessárias para a realização de pesquisa, entre outros. Então a gente não é tão elevado quanto os Estados Unidos, por exemplo. A gente tem alguns bloqueios aí que fazem a gente não ser tão perfeito. Parques científicos e tecnológicos aqui, né? Um parque tecnológico que corresponde a uma concentração geográfica dessas instituições dedicadas à atividade de pesquisa e desenvolvimento, que é a chamada P&D, elas são envolvidas na produção de bens e serviços, como as universidades, os centros de pesquisas, laboratórios, tem até empresas. As instalações de um parque científico e tecnológico, ele tem que ter muito investimento em infraestrutura e outra, tem que ter mão de obra qualificada. Tá? Porém, ela pode estimular a economia e também integrar os territórios como espaço nacional e internacional. E aí a gente vai ver sobre essa distribuição aí, ó, na evolução, né? Se vocês olharem aí, as universidades e centros de pesquisa que investem nisso aí no meio federal, ou seja, no território brasileiro. Beleza? A distribuição do meio tecnológico, a região sudeste continua sendo a que mais tem a tecnologia voltada na indústria, para vocês olharem, são 41,5, seguido pela região sul. Beleza? E os parques científicos e tecnológicos e a sua reorganização, né, espacial. Além de atrair populações e empresas, os parques científicos e tecnológicos eles acabam dinamizando a economia. E o que eles fazem? Eles acabam estimulando o setor terciário, né, que é de comércio e serviços. E assim, o que vai fazer? Vai ajudar as comunidades da região. Então, o setor terciário ajudou muito, né? Ele cresceu muito por conta desses parques científicos e tecnológicos. Tem, então, uma função de reorganização do espaço geográfico. De um modo geral, eles atraem e criam essa demanda de empreendimentos, como agências bancárias, hotéis, centros de convenção, lojas, tem lanchonetes, hospitais, entre outros aí. E aí, quanto são implantados, eles geram uma necessidade de infraestrutura básica, beleza? E aí, acaba o quê? Eles fomentam a construção civil por meio de edificações, instalações de empresas, tem laboratórios, tem isso tudo. Então, uma implantação de um instituto tecnológico, por exemplo, da aeronáutica, a gente viu ali, e também do INPE, respectivamente, nos anos 50 e 71, em São José dos Campos, lá em São Paulo, reorganizou todo o município. Toda vez que eles constroem esse meio aí, isso precisa ser reorganizado, beleza? E até mesmo o que está ao redor precisa ser reorganizado, beleza? E aqui continua explicando, falando sobre isso, né? Sobre esse crescimento, laboratórios de investimento. Lembrando, a gente não é como os Estados Unidos, ou seja, de países ricos, mas a gente tem esses investimentos. Muitas das vezes vem de fora, mas que não é tão eficaz quanto o deles. Beleza? Então, galera, só isso. Na próxima aula a gente continua e vai para o próximo percurso.